Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Meu nome é José Lício, sou palestrante espírita, residente em Brasília, DF. Estou aqui dando prosseguimento ao projeto Textos que nos fazem refletir, cujo escopo fundamental é a replicação de primorosas mensagens que nos eduquem, nos motivem e nos façam refletir, possibilitando, quiçá, uma mudança de atitudes para melhor. Desta feita, estou compartilhando o texto intitulado A Conversão de Muitos, que fora extraído do livro O Mestre dos Mestres, da autoria espiritual de Miramês, com psicografia do médium João Nunes Maia. Este livro é uma publicação da editora espírita Fonte Viva, sexta edição de 2004. O autor espiritual Miramês inicia sempre, neste livro, por exemplo, colocando uma epígrafe, que é a seguinte: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Isto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 24. Em seguida, Miramês começa a desenvolver o seu texto dizendo que o apóstolo Paulo pregava a uma multidão na cidade eterna. Ele se refere, no caso, a Roma. Por quase todo o dia, mostrando a interligação do Evangelho com o Testamento, como cumprimento das profecias. Gostaria, nesse momento, de minha parte, esclarecer um pouquinho mais sobre essa fala do apóstolo Paulo, citando a maior parte dos versículos que vão de 21 a 23, do mesmo capítulo 28, do citado texto bíblico. Abre-se aspas. Então eles disseram: nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam mal contra essa seita à qual você pertence. Aí no versículo 23, eu peguei a parte. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Fecha-se aspas, ponto. E Miramês prossegue no desenvolvimento de seu texto. Como nem todos estão preparados para o banquete espiritual do Mestre, as suas taças permaneciam transbordando dos interesses do mundo, sem lugar para as coisas divinas. Entretanto, como nada se perde, o que Paulo falara aos incrédulos ficou plasmado no subconsciente, para reforço das suas conversões no futuro, porquanto todos foram feitos para a luz. O Cristo, prossegue Miramês, em espírito, aconselhara Paulo de Tarso a ir para Roma, por ser ela a maior metrópole do mundo, na época, o centro energético de toda a Terra. As ideias ali disseminadas correriam como relâmpago em todo o planeta, e como
o apóstolo era cidadão romano, poderia falar desassombradamente como filho da própria casa. Se porventura houvesse alguma reação dos antigos contraditores do bem coletivo, o tempo já haveria favorecido para o plantio das sementes de Deus no solo das consciências. Roma e Paulo eram escolhidos para o impacto divino da luz com as trevas, do poder com o amor, da ignorância com a sabedoria. Era o ambiente preparado para o calvário do missionário de Tarso, onde derramaria todo o seu sangue, regando, melhor dizendo, o plantio que fez nos corações. Jesus encontrou a samaritana em seu caminho, quando em busca de água num velho poço de Jacó, transmitindo para a mulher de Samaria as pérolas do céu, recamando, ou seja, bordando, enfeitando o seu sensível coração. A mulher, que sabia que judeus não podiam ter contato com os samaritanos, estranhou a atitude daquele homem, Jesus, desconhecendo que estava frente a frente com um ser universal, com o amor personificado, com uma fonte de águas onde o líquido sagrado nunca secaria, e quem o bebesse, usando os lábios do coração e o paladar da inteligência, daria nascimento em si a outra fonte, na qual muitos sedentos poderiam sorver a água da vida. O apóstolo dos gentios, prossegue Miramês, fez o mesmo em Roma. Chegou àquela cidade como fonte de água viva. Encontrando milhares de samaritanos, transformou-os em pingos de luz para clarear as trevas do mundo. Foi da estadia de Paulo em Roma que nasceram os mais ilustres e destemidos pregadores da Boa Nova, expandindo o Evangelho do Cristo pela força do exemplo para o mundo. Quanto mais os leões famélicos devoravam os cristãos no velho Coliseu, mais crescia o cristianismo sob a regência dos céus. De cada semente humana plantada no grande estádio, pelos dentes afiados das feras, nasciam milhares, como que por encanto de outros cristãos. A morte de um seguidor de Jesus era como que um frasco de essências raras, a se quebrar entre a multidão, onde todos passaram a sentir o perfume embriagador, sendo levados a se movimentarem, objetivando adquirir aquele aroma do céu. A coragem do apóstolo ultrapassava o raciocínio humano. Não temia tribunais, não se intimidava com perseguições e nunca negou a Jesus, mesmo sentindo a aproximação da morte pelos métodos romanos, que conhecia pela experiência de muitas batalhas. Já no fim de sua carreira apostólica, apresentava-se com o rosto deformado, as orelhas em frangalhos, pés entumecidos, cabeça deformada, pernas com amarraduras. Paulo sabia que em Roma não agradaria a todos e que, no fim, seria somente morrendo que daria nascimento a muitos para o reino do Mestre. Seria de grande proveito a troca da vida na terra, pela difusão das verdades pregadas e vividas por Cristo.
Ele deu origem à conversão de muitos, não somente pela palavra. Quem não conhece a sua vida de luta e redenção, não sabe que viveu muito mais do que ensinou para nós outros. Procuremos, pois, prossegue o autor espiritual, pelas páginas luminosas de suas epístolas, converter outros para Cristo. Mas, acima de tudo, testemos a nós mesmos, verificando se já somos, pela ação, convertidos ao Senhor, sem pretensão de agradar a todos, porquanto, assim como ontem, ainda existem muitos incrédulos, mesmo diante da evidência de todos os fatos. Finalizando, o iluminado Espírito Miramês encerra esta dorida mensagem com a epígrafe inicial. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. De coração, queridos irmãos, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir seu áudio até o fim. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos. E reprisando, eu sou o José Lício, palestrante espírita, residente em Brasília. E-mail jl.57gp@gmail.com. Muito obrigado pela atenção.